Continuamos nas características do milênio. Isaías 19, 23. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Assíria. Grandes estradas cobrirão a terra. É o texto bíblico que traz esta possibilidade. Isaías 30, do 23 ao 25. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, alimpada com pá e forquilha. Em todo monte alto, em todo outeiro elevado, haverá ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. As características: as estações frutíferas serão desfrutadas sem interrupção no milênio, e as bênçãos materiais encherão a terra. Continuamos em Isaías, capítulo 35 agora, versículos 3 ao 6. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. A possibilidade para este texto: a cura divina para o corpo será experimentada por todos. Isaías 35, 6 e 7, também praticamente a continuação do texto anterior. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Então os desertos florescerão novamente como uma rosa. São as possibilidades do milênio. Isaías 54, 13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Então, ensino e paz é uma característica do milênio. Isaías 55, 12 e 13. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Então as possibilidades aqui falam que os desertos florescerão novamente como uma rosa e as bênçãos materiais encherão a terra. Continuamos em Isaías capítulo 61, versículo 4. Não é à toa que Isaías é considerado o profeta messiânico, que fala diretamente de Jesus, fala do reino de Cristo também. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Então os lugares assolados da terra serão restaurados para que sejam utilizados. Isaías 61, 6. Mas vós, Israel, sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Israel então será uma nação de sacerdotes e ministros. Os judeus serão novamente os missionários que evangelizarão as nações. Isaías 66, 21. Também deles, das nações, tomarei a alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Então haverá sacerdotes e levitas na terra, servindo no futuro templo. E os judeus, mais uma vez, serão novamente os missionários que evangelizarão as nações. Agora vamos para Jeremias, capítulo 30, versículo 19. Sairão deles ações de graças e o júbilo dos que se alegram. Multiplicá-los-ei e não serão diminuídos.
glorificá-los-ei e não serão apoucados. Aqui fala que a humanidade aumentará normalmente durante o milênio. Isaías 65, vamos voltar a Isaías, versículo 20 ao 25. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. As características deste contexto: a prosperidade universal será uma realidade, justiça plena será concedida a todos da mesma forma, a vida humana será prolongada por tempo indefinido, a natureza dos animais será transformada para que seja como era antes da queda, o amor e a justiça prevalecerão e a humanidade aumentará normalmente. Jeremias 30, versículos 8 e 9. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus canzis, e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo, que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Então aqui a possibilidade é que Davi reinará sobre todo Israel sob a autoridade de Cristo. Mais características do milênio, mais possibilidades. Ezequiel 37, versículos 24 e 25. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que lhe dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. A possibilidade aqui é de que realmente Davi reinará sobre todo Israel, sobre a autoridade de Cristo. Ezequiel 43, 2. E eis que do caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Então a característica aqui é que a glória de Deus será continuamente manifesta. Ezequiel 43, novamente, versículos 6 e 7. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos. A possibilidade aqui então: o principal edifício do mundo será o futuro templo judeu em Jerusalém, e o governo será teocrático. Daniel 2, 44 e 45. Aqui o reino será literal e terreno, há várias referências que confirmam isto, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro.
certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Essa é uma repetição de Daniel 2, 44 e 45. Ainda as características, possibilidades, vamos para Ezequiel 47, versículos 1 e do 8 ao 12. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Versículos 8 e os seguintes. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até em Eglaim, haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá 9 frutos, porque as suas águas saem do santuário. Então, as características e possibilidades desta profecia aqui, que acontecerá de fato, são: um rio fluirá de debaixo do templo para o sul e se dividirá em 2 braços, um em direção ao Mediterrâneo e o outro em direção ao Mar Morto. As suas águas serão curadas e terão muitos peixes. As estações frutíferas serão desfrutadas sem interrupção no milênio. Joel capítulo 2, versículos 18, 19 e do 22 ao 27. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo-lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho, e o óleo, e deles serei fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Então aqui os desertos florescerão novamente como uma rosa,